Israel Selvagem percorre o extremo sul do país para explorar dois mundos. O transparente mar tropical cheio de vida. O outro, uma paisagem de montanhas de granito vermelho e um árido deserto. Seja bem-vindo ao Mar Vermelho e à cadeia de montanhas de Eilat. Um lugar onde todos os animais precisam de táticas sérias de sobrevivência. Alguns dependem de camuflagem e preferem se esconder. Estes poucos sortudos desenvolveram estratégias de defesas mortais. Outros se viram sozinhos e precisam de parceiros para se manterem vivos. Em Israel, a história está por todos os lados. Religião e cultura se encontram aqui ao longo dos séculos. Mas o país é menos conhecido por suas fascinantes paisagens e vida selvagem. Explore uma Israel que poucos viram antes. De picos nevados ao mar mais baixo do mundo. De praias mediterrâneas a abundantes cachoeiras e antigas paisagens desérticas. E de verdes montanhas a coloridos recifes de corais cercados pelo deserto. Israel Selvagem. A vida selvagem no Mar Vermelho. Na intersecção entre Israel, Egito, Jordânia e Arábia Saudita está o Golfo de Eilat, na ponta mais norte do Mar Vermelho e do Oceano Índico. Com 24 quilômetros de largura e quase 1.500 metros de profundidade. As águas cristalinas do Golfo são transparentes e atraentemente mornas. As temperaturas da água oscilam em torno dos 24 graus Celsius, apesar das temperaturas na Terra chegarem a passar dos 45. A clareza, profundidade e temperatura amena trouxeram vida aos recifes de corais mais ao norte do planeta. Densamente aglomerados. Como é que todas essas criaturas sobrevivem nessa selva subaquática? Seja bem-vindo ao mundo onde a cooperação é a chave para se manter vivo. Os recifes de corais são uma das maiores estruturas naturais construídas por criaturas vivas. A estrutura é composta por milhares de microunidades chamadas de pólipos. Os pólipos são capazes de mexer seus tentáculos na água. Eles secretam carbonato de cálcio e gradualmente constroem o esqueleto da colônia. Mas os corais requerem assistência para construir seu duro esqueleto de calcário. Essa ajuda vem de sua parceria com algas unicelulares microscópicas. Essas algas vivem nas camadas internas do coral. Usando a fotossíntese, elas geram e provêm oxigênio ao coral e a maior parte da energia de que ele precisa. Elas também aceleram o processo de construção do esqueleto do coral.
Ambos os parceiros se beneficiam desta relação. As algas podem prosperar em um habitat confortável e protegido. O coral ganha oxigênio e açúcares de que ele precisa para construir sua estrutura. A cooperação é tão essencial que quando as algas são expelidas, por exemplo, quando as temperaturas variam demais, o coral perde suas cores e fontes de energia e pode até morrer. Este fenômeno é conhecido como branqueamento. Corais também extraem energia ao se alimentar de pequenos plânctons suspensos na água e, ao mesmo tempo, são eles alimento para peixe, como o peixe-papagaio e o peixe-porco Picasso. Corais crescem em uma variedade de formas. Corais massivos que criam grandes bolas onde milhares de pólipos se abrem e fecham em momentos específicos. Alguns lembram cérebros humanos. Mas nem todos os corais são duros como rocha. A estrutura dos corais macios é diferente da dos corais rochosos. Eles existem em um leque de cores, são mais flexíveis e podem se mover de um lado para o outro nas correntes marítimas. Hidrocorais de fogo criam zonas densas no Recife. Todos os corais têm células urticantes para capturar presas, mas elas são especialmente dolorosas nos corais de fogo porque são as que lhe dão o nome. Como os corais, as anêmonas do mar caçam presas que flutuam pela água. A anêmona é um grande pólipo anexado à base do Recife. Ela tem longos tentáculos armados com células urticantes, usadas para caçar, mas também para proteção. Mas este não é o seu único mecanismo de defesa. A anêmona tem um plano de emergência, como tantos outros aqui no Recife. Ela sobrevive graças a uma parceria de sucesso. Os peixes-palhaço nadam livremente entre os tentáculos da anêmona, imune às suas células urticantes. A anêmona marinha fornece ao peixe-palhaço proteção e alimento e, em retorno, recebe também proteção e um serviço de limpeza. Os movimentos do peixe entre seus tentáculos garantem a ela um fluxo estável de água rica em oxigênio. A anêmona também aprecia a secreção de amônia do peixe-palhaço, que serve a ela como fonte vital de nitrogênio. De 2 a 6 peixes-palhaço vivem em cada anêmona, organizados em uma hierarquia clara. A fêmea lidera o pequeno grupo. Ela se reproduz com o macho dominante. Se a fêmea for comida, seu parceiro faz algo incrível. Ele se torna uma fêmea e toma o seu lugar. O próximo macho na hierarquia, então, se torna o seu parceiro. Os outros continuarão a esperar por sua vez. Durante a temporada de reprodução, a fêmea põe vários ovos perto da anêmona e o macho as fertiliza. Os dois, então, cuidam, limpam e protegem os ovos com dedicação contra predadores como o peixe-leão, que procura um saboroso petisco. O refúgio da anêmona é perfeito para o peixe-palhaço, e outros peixes acham seu lar em outros lugares. O peixe cardinal se esconde entre os espinhos do ouriço do mar, bem protegido. Mas no Golfo, nenhum refúgio é completamente seguro. O peixe-porco Picasso conseguiu alcançar esse ouriço, deixando para trás apenas uma espinhenta casca vazia. Seus olhos ficam localizados longe de sua boca, o que ajuda a evitar que ele seja golpeado enquanto come. O espetacular Bodião também comeu o ouriço e ainda carrega um souvenir indesejado, esse espinho preso ao seu rosto. Sem parceiro para lhe prover abrigo, o caranguejo ermitão carrega seu refúgio por onde passa.
Ele precisa achar conchas abandonadas como esta e deverá abandoná-la quando ela se tornar pequena demais para ele. Parcerias podem ser encontradas por todo o Recife, mas o benefício mútuo não é sempre claro para quem observa. Olhando para o coral acrópora e para o peixe donzela, o benefício para o peixe é claro. Eles nadam próximos aos corais e, quando precisam, escapam entre seus ramos. Mas o que o coral ganha com essa parceria? As secreções do peixe ricas em nitrogênio enriquecem o coral com nutrientes vitais. E com suas nadadeiras, os peixes donzela também garantem um fluxo de água fresca rica em oxigênio. Sem esse cardume de peixes, os corais podem sofrer privação de oxigênio durante a noite. E há alguns corais que não estão satisfeitos pela simbiose com algas e peixes. Vermes conhecidos como árvores de Natal crescem dentro do esqueleto dos corais, um lugar perfeito para se fixarem e aproveitarem a proteção que ganham contra predadores. Em retorno, este verme provê ao coral um fluxo de água rica em oxigênio e uma plataforma segura de crescimento para seus pólipos. Uma esponja em formato tubular também está fixa à base do coral. Esponjas são uma das mais simples e antigas criaturas dos oceanos. Seu corpo contém uma rede complexa de aberturas, túneis e cavidades, com células especiais que permitem que a água seja bombeada para dentro dos seus corpos. Dessa forma, as esponjas filtram partículas de alimento microscópicas de água. Esponjas são como um aspirador de pó para o Recife, limpando as águas das partículas e mantendo sua transparência. O molusco gigante também precisa de ajuda e desenvolveu uma relação simbiótica que permite alcançar este tamanho massivo. Como os corais, o molusco trabalha com algas que vivem dentro de seus tecidos. Elas fornecem açúcares. Em troca, o molusco oferece um lar confortável para elas. No Golfo de Eilat, o molusco pode atingir até 30 quilos. Mais longe daqui, nos grandes oceanos, outras espécies podem chegar até 300 quilos e viver até 70 anos. E se este grande animal precisa de ajuda, os menores precisam ainda mais. Esse é o peixe-cofre amarelo. Ele passa a primeira parte da sua vida neste mesmo coral. Quando enfrenta perigo, ele solta uma proteína tóxica de sua pele. A toxina pode ser fatal para peixes que o ameaçam ou ao seu coral. E mesmo antes do ataque, sua cor amarela manda um aviso a potenciais predadores: sou tóxico. Quando o peixe-cofre amadurece, sua cor muda para um azul acinzentado. Claro que no Golfo de Eilat, outros peixes usam métodos mais agressivos para permanecerem vivos. Esta moreia busca pequenos peixes e crustáceos. Apesar da sua aparência, a moreia não é uma cobra. É, na verdade, um peixe e não é venenosa. Muitas espécies de moreia vivem no Golfo de Eilat, no chão do mar ou nos refúgios de corais. Esses peixes são adaptados à vida abaixo da superfície. Seus corpos se alongaram e perderam todas as saliências que poderiam impedi-lo de cavar areia. Isso torna a caça muito mais fácil. Para capturar sua presa, essa moreia cava areia e depois bloqueia todas as possíveis rotas de saída de volta para a água. O corpo da moreia é coberto por uma pele grossa.
Algumas secretam um muco pegajoso que repele predadores e as impede de se machucarem. A moreia pode abrir sua boca além da largura do seu próprio corpo, permitindo que engula peixes que pesem até 1/3 de seu peso corporal. O olfato da moreia é tão sensível que pode detectar presas a dezenas de metros de distância. E ela se move com uma velocidade assustadora. Moreias permanecem sempre em uma área fixa, voltando para casa depois de cada sessão de caça. Elas encontram camarões limpadores de costas vermelhas. O camarão limpador se move sobre a moreia, limpando tecido morto, parasitas e migalhas de comida e de sujeira, mesmo de dentro de sua boca. É uma relação ganha-ganha para os dois lados. O camarão encontra alguma competição, mas parece que há trabalho suficiente para todos. Ao lado da parede do Recife, um peixe limpador marca sua estação de limpeza com uma dança de boas-vindas. Peixes de passagem se aproximam da estação e recebem um serviço de qualidade. Até a barracuda é atendida. Diversas espécies de peixes limpadores moram no Golfo de Eilat. Cada um faz o trabalho adequado para o seu tamanho. Um peixe limpador menor entra nas guelras de um baiacu. Algumas vezes a limpeza incomoda e o limpador é dispensado. Mas não se preocupe, ele retornará na primeira oportunidade possível. Em uma das alcovas do Recife, algo secreto está acontecendo. Uma garupa se aproxima da moreia e a convida para uma expedição de caça. Ela move sua cabeça na direção da moreia. Este é um sinal familiar. A moreia aceita o convite. Esta parceria fascinante é encontrada entre diferentes espécies de garupa e moreias no Golfo. Cada parceiro tem um papel diferente na atividade do grupo. A moreia se enfia nas cavidades do Recife, enquanto a garupa espera do lado de fora. Qualquer presa que fuja da garupa para dentro do refúgio do Recife encontra a moreia. E aqueles que tentam escapar da moreia são pegos pela garupa. Parece que caçar em conjunto é 5 vezes mais eficiente do que caçar sozinho. Mas como essa parceria se formou? Está relacionada somente a instintos ou indica inteligência e aprendizado pelos peixes? Até que isso seja estudado por futuros pesquisadores, a resposta continuará um segredo desses predadores e um pesadelo para os peixes do coral. A noite cai no Mar Vermelho. Isso não afeta a temperatura da água, mas a escuridão mexe com a balança do poder. Criaturas marinhas que estavam ativas durante o dia se retiram aos corais para dormir à noite. Esta é a hora dos predadores noturnos.
cardume de peixes-leão inicia sua caçada aos minúsculos peixes-vidro. Os peixes-vidros são pequenos o suficiente para serem capturados pelos corais tubulares. A transparente carambola do mar, que se assemelha a uma água-viva, também fica ativa agora. Ela se move na água usando pequenas fileiras de cílios enquanto procuram plânctons pelo mar. À noite, a maior parte dos corais estendem seus tentáculos de caça, esperando as presas. Na escuridão, um dançarino extraordinário entra em ação. O lírio do mar pode parecer uma planta, mas é um animal. 20 espécies de lírios do mar vivem no Golfo de Eilat. Com braços abertos, ele se move pelo leito marinho ou nada pela água aberta em busca de alimento. Sua boca está localizada na parte superior do seu corpo, cercada por braços que parecem cheios de penas e que filtram pequenas partículas de comida e plâncton flutuando pela água. A parte inferior dos seus corpos é equipada com ganchos especiais que têm a função de se agarrarem a saliências de rochas ou corais. Lírios do mar são muito sensíveis à luz e, com um timing perfeito, eles saem assim que a escuridão cai. Antes do nascer do sol, eles retornam para os escondidos labirintos do Recife. À primeira vista, em outro canto do Recife, uma estranha jornada se desenrola. Um enorme polvo se move acompanhado por um grande cardume de peixes-leão. Estes peixes-leão aprenderam o valor de se unirem a um caçador muito mais poderoso. Eles nadam ao lado do polvo como guarda-costas, prontos para pegar quaisquer sobras e alevinos que escaparem ao grande predador. Outros peixes se unem e associam a grandes caçadores, esperando as migalhas esquecidas pelo caminho. O polvo caça pequenos alevinos que dependem do coral para salvá-los. Ele abre bem seu corpo como uma rede de pesca, cobrindo todo o coral. O polvo caça por todo o Recife, mas prefere os cânions dos corais e as ervas marinhas.
As ervas marinhas se assemelham aos amplos campos nas savanas, lar de rebanhos de pastadores que são perseguidos e ameaçados por predadores. Grandes tartarugas marinhas nadam aqui. Peixes se alimentam entre algas e plantas, atentos a qualquer movimento ou sombra. Nestas pastagens abertas, o perigo está por todos os lados. Velocidade e habilidade de se camuflar são essenciais. No limite do Recife, a vegetação cobre uma grande área que lembra um gramado. Não é erva marinha, mas uma planta mais complexa com flores que migrou milhões de anos atrás da terra para o mar. A grama marinha vive em parceria com uma bactéria que usa nitrogênio gasoso dissolvido na água e o converte na forma orgânica útil para os organismos do Recife. Essas plantas e suas bactérias associadas cumprem um papel essencial na rede trófica. Apenas algumas plantas no mundo, incluindo as gramas marinhas e as acácias em terra, se associaram à bactéria para poder capturar nitrogênio gasoso e torná-lo acessível a organismos vivos que o utilizam para construir proteínas. Em contraste aos muitos lugares ao redor do mundo onde os recifes se formaram, o Recife no Golfo de Eilat cresce à beira de um ambiente desértico, cercado por cadeias de montanhas áridas. Rebanhos de gazelas e de ibex conseguiram sobreviver nesta terra severa. Estes animais da superfície devem sua sobrevivência à acácia, sua fonte primária de alimento. A Loranthus acaciae cresce no tronco desta árvore e desabrocha praticamente durante o ano todo. Ela faz fotossíntese, mas também extrai fluidos e todos os seus nutrientes essenciais direto da acácia. Com tão poucos insetos no deserto, o Loranthus precisa que os pássaros façam o trabalho de polinização e espalhem as sementes. Isso pode acontecer porque a vibrante cor vermelha da flor atrai os papa-açúcar e outros pássaros canoros e estes parceiros transferem as sementes para outras árvores. Se a relação entre a acácia e a Loranthus é de parceria ou de parasitismo, ainda não está claro. Outra relação que acontece aqui é o sol escaldante, também parece parasitismo. O Orobranche copperi cresce e desabrocha a partir do solo árido em fortes manchas de amarelo. Ela não tem folhas verdes, por isso não faz fotossíntese. Para sobreviver, ela evoluiu para se aproveitar de outras plantas. Suas raízes estão profundamente misturadas às de uma erva-sal. O Orobranche se alimenta da erva-sal e floresce às custas dela. Nem a erva-sal, nem a acácia parecem ganhar nada com esta parceria forçada. A árvore de acácia é um mundo completo. A qualquer hora durante o dia, criaturas do deserto chegam para descansar à sua sombra ou se alimentar dela. Durante o calor da tarde, algo que se assemelha a um dinossauro pré-histórico se aproxima. O lagarto de cauda espinhosa, o maior lagarto de Israel, chega a pesar até 3 quilos e medir até 80 centímetros de comprimento. Ele parece perigoso, armado com uma grande cauda espinhosa que lhe balança quando quer afastar qualquer ameaça. O lagarto de cauda espinhosa fica de guarda em frente à entrada da sua toca. Daqui ele olha para todas as direções enquanto se aquece ao sol. Pela manhã, suas cores são mais escuras. Cores escuras aquecem mais rapidamente.
Somente perto do meio-dia, quando seu corpo atinge uma temperatura alta, ele está pronto para a ação. Então sua cor fica mais clara e se torna mais próxima ao tom do ambiente em redor. O adulto é completamente herbívoro, se alimentando nas acácias, coletando flores e sementes na sua base. Em momentos de perigo, ele escapa para sua toca. Cada lagarto de cauda espinhosa guarda o território em volta de sua toca e em torno da sua árvore de acácia. Durante a noite, quando as temperaturas caem, ele volta para casa. E é quando as cobras noturnas do deserto aparecem. Na imaginação da maioria das pessoas, as cobras pertencem a cenários úmidos, como florestas tropicais, mas um número impressionante dessa família mora aqui no deserto. A serpente negra do deserto é uma das cobras mais perigosas do país. Guiada por seu extraordinário olfato, ela se arrasta entre as rochas procurando sapos, roedores e répteis. E quando ela encontra uma presa, esta cobra engole inteira de uma vez. Quando a cobra se sente ameaçada, ela sibila bem alto com uma agressividade surpreendente. Essa cobra está aqui para ficar. O nascer do sol leva a cobra de volta a seus refúgios sombrios e revela a beleza do Vale Timná. Antigos penhascos de arenito com alturas surpreendentes, esculpidos por vento e água, com largos e esparsos canais áridos e vegetação dispersa, criam uma paisagem colorida surreal. Nas bordas do vale crescem raras palmeiras dum, originárias de regiões extremamente áridas do leste da África e do Vale do Nilo. Este é o ponto mais ao norte entre suas localizações conhecidas. Comparada a outras palmeiras, que crescem de um tronco único, a palmeira dom ostenta características de tronco ramificado. Quando a temperatura no Vale do Rio, que cerca o Golfo, passa de 40 graus Celsius, os lagartos Uromastyx ornata são os únicos animais que vagueiam pela paisagem. O Uromastyx ornata é menor e mais colorido que seu primo Uromastyx egípcio, o lagarto de cauda espinhosa, que vive nas planícies abertas. O ornato vive nos cânions íngremes e áreas rochosas. Ele se alimenta de arbustos do deserto e de seus frutos. As doces e suculentas oferendas da Ochradius bacatus são um delicioso petisco que provém o ornato de toda a água que ele precisa. Não há como confundir o ornate macho, que é amarelo, azul e verde, com a fêmea, que é camuflada em marrom. Estes tipos de lagartos são atraentes para predadores e precisam se proteger. Quando ele nota uma águia, o ornate se aperta entre as rochas ou em uma fenda escondida do sol e desaparece de vista, graças à sua cor e padrão de pele. Camuflagem é essencial aqui. E ela não é exclusiva às criaturas de superfície. No arenoso leito do mar, em campo aberto, não há refúgio para se esconder. E os animais dependem da camuflagem para sobreviver. O linguado evoluiu até ficar completamente achatado. Isso permite que ele cave e se esconda na areia.
Apenas seus 2 olhos se destacam na parte de cima do seu corpo. Equipado com uma tática similar de sobrevivência, o Pegasus draconis se parece exatamente com a areia. Aqui embaixo, se esconder não é a única estratégia de defesa. Alguns peixes podem atacar se for necessário. Como seus parentes tubarões, a arraia não tem ossos. Sua estrutura esquelética consiste de cartilagem dura, porém flexível. A arraia de manchas azuis permanece deitada na areia durante o dia, coberta de forma que apenas seus olhos são visíveis. Mas ela não consegue enxergar suas presas. A caçadora escondida localiza caranguejos, mariscos e moluscos usando seu excelente olfato e receptores elétricos e os abre com seus dentes fortes. Seu predador principal é o tubarão, mas sua cauda é armada com um espinho venenoso. A arraia não hesita em espetá-lo em qualquer um que a ameace. Esse peixe-escorpião recebeu o apelido de caminhante, por causa da sua habilidade para andar no leito arenoso do mar. Completamente camuflado, ele se parece com uma pedra coberta de erva marinha. Seu corpo inteiro é coberto por saliências e espinhos altamente tóxicos. Sua camuflagem é tão convincente que ele pode simplesmente deitar-se quieto e esperar e então emboscar um peixe de passagem. Quando está caçando, ele abre sua grande boca rapidamente e suga sua presa surpreendida. Peixes camarão se parecem com galhos e nadam em posição vertical. Bem escondidos entre os braços do coral negro que está atrás deles. Alguns não precisam de camuflagem e exibem cores vibrantes. Várias espécies de lesmas marinhas se arrastam pela areia, cada uma com sua própria estampa psicodélica. Suas guelras se movem às suas costas como uma flor, permitindo que elas respirem o oxigênio da água. Lesmas marinhas se alimentam de organismos venenosos como esponjas e absorvem o veneno de seus corpos. Esses compostos químicos as tornam muito pouco atraentes para predadores em potencial e compensam a perda evolutiva de suas conchas. Elas anunciam sua toxicidade com um leque de cores de alerta e rastejam pela areia sem preocupação. A maioria dos predadores não se atreve a tocar nelas. Na área arenosa aberta longe do recife, fortes correntes de água movimentam o plâncton flutuando na água. As enguias de jardim sabem exatamente como explorar esse alimento abundante. As enguias se escondem, cada uma em sua toca, em densas colônias, e como se recebessem uma mensagem instantânea ao mesmo tempo, elas emergem uma depois da outra muito rapidamente. Para se preparar para a alimentação, se penduram verticalmente na corrente d'água, enquanto o outro lado do seu corpo está firmemente ancorado em suas tocas arenosas. Então é hora de jantar. Qualquer movimento ou sombra as faz escapar rapidamente para suas tocas. Entre as áreas arenosas e as ervas marinhas escondidas dos olhos, vivem os peixes cachimbo e seus parentes, os cavalos marinhos.
Eles são tão bem camuflados que é difícil detectá-los. Eles se alimentam de pequenos organismos, sugando-os com suas longas e estreitas bocas sem dentes. Com todos esses truques de camuflagem no Recife, o mestre da camuflagem continua sendo o polvo. Como ele não tem um esqueleto, ele pode se espremer entre fendas incrivelmente estreitas. E consegue nadar para trás, criando um jato poderoso de água. O corpo flexível do polvo assume múltiplas formas e texturas, algumas vezes lisa e pálida, outras vezes cheia de padrões e manchas. Sua pele contém células de pigmentos que lhe permitem mudar de cor de acordo com seu ambiente ou de acordo com a mensagem que ele quer passar. Quando está caçando, o polvo usa seus 8 tentáculos armados com fortes ventosas para segurar a sua presa. Durante o período de acasalamento, o polvo macho defende sua parceira agressivamente, expulsando outros machos interessados na fêmea do seu território. Aquele segura um dos tentáculos dela e a puxa para o esconderijo próximo, longe dos competidores. Um outro habitante do leito marinho é o pepino do mar, que se arrasta vagarosamente pela areia usando minúsculos pés. Pequenos tentáculos que cercam sua boca juntam areia. Ele engole grandes quantidades de areia pela boca, filtra a matéria orgânica e excreta pelotas de areia pela outra extremidade do seu corpo. Para sobreviver na selva subaquática, achar um refúgio seguro é essencial. Alguns procuram objetos sólidos para se assentar. Rochas e outros objetos salientes podem tornar-se uma âncora para a vida. Em 1994, um navio desativado foi afundado na costa do Eilat para servir como recife artificial. Num curto período de tempo, os primeiros moradores já tinham se prendido às suas paredes. E depois de 20 anos, tornou-se um bem desenvolvido e rico recife e um espetacular local de mergulho. Hoje, esforços estão sendo feitos ao redor do mundo para apoiar recifes de coral com a ajuda de fundações feitas pelo homem. Essas estruturas artificiais criam novas áreas de mergulho e ajudam a desviar mergulhadores dos recifes naturais, reduzindo o estresse ambiental nestes mundos delicados. Perto da parede do navio, acima de uma área arenosa, um cardume de lulas passa nadando. Seus tentáculos são uma extensão direta de suas cabeças, perfeitas para caçar. Viver em grupo lhes dá chance melhor de sobrevivência, especialmente para essas criaturas que são presas fáceis.
Em um cardume denso, há sempre a chance de um ou outro membro ser comido. Nadar rápido ajuda, assim como nadar no meio do grupo, em vez de nas beiras. O antias-dourado também vive em densos cardumes, mantendo-se próximo ao recife por segurança. O cardume é formado por diversos grupos, os haréns, que incluem um macho territorial arroxeado e também várias fêmeas de um tom vivo alaranjado. As fêmeas nadam acima de uma área do coral que é dividida entre os machos. Durante a temporada de acasalamento, o macho solta seu esperma na água e as fêmeas soltam seus óvulos. Apenas as fêmeas se desenvolvem dos óvulos fertilizados e, eventualmente, se unem ao harém. Quando o macho morre, uma fêmea dominante muda seu sexo e toma seu lugar. Depois da troca de sexo, não há volta e a fêmea funciona como um macho em todos os sentidos da palavra. Muitas outras espécies adotaram a estratégia de viver em cardumes, procurando alimento juntos e protegendo um ao outro de predadores. Esses cardumes parecem se mexer como se fossem um grande organismo, especialmente quando escapam de ameaças com um único movimento unificado. Investigações profundas nesses padrões sociais e de sobrevivência revelam complexos mosaicos cheios de surpreendentes relacionamentos, dependências e parcerias entre diferentes espécies e indivíduos da mesma espécie. O Recife de Corais é um exemplo supremo desse mosaico vivo e em constante evolução que apenas começamos a explorar e a entender.